E paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Temos um texto longo pela frente. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 44. E para as crianças, a dica do desenho: vocês vão fazer 3 desenhos. De um lado, vocês vão desenhar uma espada. Do outro lado, vocês vão desenhar uma cesta com pães e com vinho, bebidas, garrafas. E no meio, vocês vão desenhar uma cruz vazia. Então, de um lado, uma espada, do outro lado, uma cesta de presentes com alimentos, e no meio, uma cruz vazia. Esse é o desenho de hoje. Queridos, estamos diante da palavra de Deus, palavra inerrante, infalível, que é autoridade sobre as nossas vidas. Estejamos atentos. Esse é um texto cheio de detalhes, um texto longo, mas que Deus separou hoje para edificação de cada um de nós. Leamos a palavra de Deus. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém, este disparatou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido, Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, e vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail:
bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor, na sua soberania, trouxe a cada um de nós para estarmos aqui nesta noite, para ouvir o Senhor falar. Não se trata sobre mim, como instrumento em suas mãos, mas se trata sobre o Senhor e sobre a sua glória, e sobre a edificação das nossas vidas. Todos nós que nos encontramos aqui nesta noite, carecemos do Senhor. Ajuda-nos para que seu Santo Espírito, em nós, possa nos iluminar a mente e o coração, para que nós possamos compreender essa santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, irmã, você já assistiu o filme Fúria Incontrolável? Já assistiu esse filme? Se você não assistiu, não se preocupe, não vale a pena, tá bom? É só mais um filme com um péssimo roteiro e péssimas atuações, mas que me veio à memória ao ler o capítulo 25 de 1 Samuel. Em resumo, o filme conta a história de uma mulher que, em um dia ruim, buzinou para um estranho no semáforo. E, a partir dessa buzinada que ela deu, esse homem iniciou uma perseguição implacável e aterrorizante, onde o homem caça e ameaça ela e sua família, transformando um simples desentendimento no trânsito em uma luta pela sobrevivência contra um homem que não tem nada a perder. É só isso. Uma buzinada, um desaforo no trânsito e um sujeito que entra em uma fúria incontrolável. E vamos ser bem sinceros. É ruim, né, quando nós ouvimos aquela buzina sem noção. E quando a cabeça balança assim, negativa, como que diz, você é um nada. Os meus amigos motociclistas, eles são bons nisso, né? Eles buzinam e balançam. Eu, quando piloto, não faço isso, mas eles fazem. E eu acredito, meus irmãos, que a resposta de Nabal, descrita em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 ao versículo 12, texto pregado no domingo passado pelo reverendo Luciano, soou aos ouvidos de Davi exatamente assim, como uma buzinada desaforada, dizendo: você é um nada.
E isso atravessou a pele de Davi e foi no mais profundo do seu coração, tendo um resultado assustador, ao ponto de deixar o ungido de Deus a um passo de uma fúria totalmente incontrolável. Eu pergunto, como acabar com uma briga no trânsito, em que de um lado se encontra um irado Davi, um ungido de Deus, e do outro lado, Nabal, um homem muito e muito mau. Crianças, será que a polícia ou o Detran de Israel seriam suficientes? Ou será que uma simples mulher chamada Abigail, com sua sabedoria e temor a Deus, poderia impedir aquilo que parecia incontrolável, inevitável? Meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, veremos que a afronta dos Nabais deste mundo revela o nosso coração, que Deus refreia o mal por meio de mediação, e que diante dele, a única resposta segura é o arrependimento. Que a afronta dos Nabais deste mundo revela o nosso coração, que Deus refreia o mal por meio de mediação, e que diante dele, a única resposta segura é o arrependimento. É o que nós veremos nesta noite. Mas antes de avançarmos para o nosso primeiro ponto, qual é o contexto do nosso texto nesta noite? Irmãos, Davi é um ungido de Deus, mas ele ainda não é rei. Ele já foi separado por Deus, todavia ele ainda se encontra sem coroa. Ele está vivendo como um fugitivo. Ele acabou de poupar a vida de Saul no capítulo 24. Então, Davi, ele tinha acabado de provar que ele não queria resolver nada por meio da espada contra o rei rejeitado. Mas agora, a pressão, a dificuldade está vindo de outro lado. Davi, ele se encontra no deserto, com um bando de homens que depende dele, para comida, para proteção e direção. E além disso tudo, ainda entra na história Nabal, que é um homem mau, extremamente rico, que tem rebanhos, e que neste texto do capítulo 25 se encontrava em tempo de tosquia. Era tempo de festa, tempo de fartura, banquete, dinheiro no bolso. E era um homem que havia se beneficiado bastante com a presença de Davi naquela região. No versículo 15 e 16 do capítulo 25, nós temos a informação de que Davi tinha sido muro para os pastores de Nabal. Mas Nabal, diante de todo esse contexto, diante de todo esse cenário, despreza a Davi não somente com grosseria, mas com humilhação pública, como se dissesse: eu não reconheço você. É com esse contexto em mente que seguiremos então para o nosso primeiro ponto. A afronta dos Nabais deste mundo revela o nosso coração. Versículo 12 e 13. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Irmãos, Davi não gostou da resposta de Nabal. E por causa desta negativa, Davi vai na direção dele com 400 homens, deixando 200 cuidando dos bens. Essa daqui pode parecer uma informação irrelevante, mas essa informação numérica é importante, pois ela mostra o quanto de ira que se encontrava no coração de Davi. Ao optar por levar 400 dos seus homens, Davi estava disposto a arriscar o patrimônio que ele tinha. Ele estava disposto a arriscar a segurança do grupo, o futuro da comitiva, por causa de uma ofensa pessoal.
ele está a um passo de uma fúria incontrolável. A afronta de Nabal despertou a guerra no coração de Davi. Era tanta ira que já era algo evidente para todos. O moço da casa de Nabal procurou Abigail no versículo 17 e disse: eu estou desesperado, ele está vindo ao nosso encontro. Um pouco mais à frente, no versículo 26, Abigail diz que Davi queria fazer justiça com as próprias mãos. Até mesmo Davi sabia o que estava disposto a fazer, como está aí no versículo 33, em que ele diz que queria derramar sangue e se vingar pela própria mão. E se nós observarmos nos versículos 21 e 22, Davi abre o seu coração indignado, mostrando um pouquinho do porquê que ele estava irado. Ele queria ser retribuído pelo que fez. Ele queria ser retribuído por ter protegido os pastores e rebanhos de Nabal. A negativa de Nabal ofendeu tanto a Davi, ao ponto dele exclamar, dizendo: Deus faça o que quiser com os inimigos do ungido de Deus, se ele não matasse todos os homens de Nabal. Irmãos, Davi se via tão certo daquilo que ele estava disposto a fazer, que ele estava usando um juramento típico para colocar Deus a serviço da sua vingança. Ele não está reconhecendo que Deus é o seu vingador. Ele não está dizendo: Deus, julgue. Ele está dizendo: Deus, me ajude a cumprir a minha vingança. Davi está cego. A lógica dele funciona mais ou menos assim: eu fiz o bem, mas recebi o mal, então eu mesmo vou fazer justiça. Queridos, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 136, mostra que o sexto mandamento, não matarás, não trata somente do ato final de matar, mas proíbe também a ira pecaminosa, o desejo de vingança e tudo o que tende à destruição da vida. E era exatamente assim que se encontrava o coração de Davi. Nos versículos 22 e 34, Davi disse aí no original hebraico que não deixaria vivo nenhum daquele que urina na parede. Não deixaria vivo nenhum homem sequer. Irmãos, não era só matar Nabal. Não era somente matar os homens que habitavam ali. Ele queria aniquilar qualquer possibilidade de descendência de Nabal na terra. Vocês estão entendendo o quanto que Davi está irado? Davi queria se vingar no agir das suas próprias mãos. Meus irmãos, o problema aqui não é fazer justiça, caso fosse necessário. Davi era um homem que sabia lutar as batalhas do Senhor. O problema aqui é que ele não está em batalha do Senhor. Ele está em batalha de ego ferido. Ele está em vingança autopromovida. O ungido de Deus está querendo fazer o papel que é de Deus. E sendo bem sincero, irmãos, e eu estou sendo sincero com vocês, Nabal é o tipo de sujeito que mexe com o nosso coração. Dá vontade sim de fazer de um jeito antigo. Dá vontade de pegar Nabal pelo pescoço. Ele podia ter dito somente não. Mas o servo diz que ele destratou os enviados por Davi. Ele não somente recusou, ele foi hostil. Nabal, ele é apresentado aqui, chamado como filho de Belial, sem jugo, intratável. Não há quem lhe possa falar. O objetivo do narrador aqui não é mostrar que se trata de um dia mau. Nossa,
Nabal estava chateado naquele dia. Não, o narrador está querendo mostrar que esse é o caráter de Nabal. Sua esposa sabe bem quem ele é, como está no versículo 25. Conforme o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Já pensou? Sua própria esposa falar isso de você. E olhem que ironia. Saul, o rei que havia sido rejeitado, já havia reconhecido Davi como rei. Está lá no capítulo 24, no versículo 20. Mas Nabal não. Nabal, ele finge ignorância, ele zomba. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Nabal enxerga a si mesmo como rei e age como os reis descrito no Salmo 2, texto que nós lemos no chamado adoração. Não reconheço um ungido, não me submeto, eu sou o meu próprio rei. Irmãos, Nabal é o tipo de homem que empurra o coração do outro para o limite. Mas, mesmo Nabal sendo tudo isso, não justifica a reação de vingança, o futuro rei de Israel. Davi ficou irado, como se pensasse, já que a ofensa é grande, já que o ofensor é incontrolável, já que não vai ter conversa, então vai ser na força, vai ser na peixeira, vai ser no uso das minhas próprias mãos. E queridos, a pergunta que o texto está colocando diante de nós é a seguinte: o que você faz quando encontra um Nabal no caminho? O que você faz quando encontra um Nabal no caminho? Você vira o vingador? Irmãos, quando a ira é pecaminosa, não é só sentimento, é decisão, é uma escolha de caminho, é dar início a uma espiral descendente. E o perigo é que a ira pecaminosa, ela costuma vir com um disfarce bonito, ela vem vestida de justiça, ela está cheia de direitos, ela chega falando, não é vingança não, é só que eu não posso deixar barato, mas eu não estou me vingando. Mas não é o que está lá em Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal. Meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo aqui sabe o que é ser afrontado por algum tipo de Nabal desta vida. Sabe o que é sentir uma coisa subir por dentro. Você pode até não pegar em espadas, mas você pega no celular, pega na palavra, pega na indireta, pega naquele, eu vou resolver do meu jeito. Eu me lembro, início do ano passado, eu comprei 2 blusas numa loja, fui lá, usei a blusa, lavei, e ela diminuiu de tamanho. Eu pensei, será que eu engordei? Não, mas ela diminuiu depois que eu lavei. Fui lá na vendedora, gentilmente ela falou, ó, deixa a roupa aqui, nós vamos mandar para a fábrica, e eles vão ver. Essa moça foi extremamente gentil. Retornei, peguei a blusa 1 semana depois, usei, diminuiu. E eu costumo lavar seguindo o que está lá na etiqueta. E aí eu fui em outra vendedora. E essa vendedora, irmãos, ela foi tão afrontosa. Ela foi tão Nabal na minha vida. E ela falou assim, ó, o seguinte, já que você já trocou a blusa aqui uma vez, agora você vai ter que mandar um e-mail. Falei, tá bom, vou mandar o e-mail. Meus irmãos, eu mandei o e-mail. Mas eu falei assim, já que eu estou mandando e-mail para a empresa, né? Eu vou abrir um reclame aqui. Abri um reclame aqui. E eles entraram em contato, eu mandei a blusa, e a moça falou, ó, gerou um crédito para você. Eu falei, crédito eu não quero não, eu quero meu dinheiro de volta. Ela, tá bom, senhor Jefferson, desculpa, você terá seu dinheiro de volta. Meus irmãos,
eu recebi meu dinheiro de volta. Mas depois eu olhei todas as mensagens que eu mandei para aquela empresa. Não valeu a pena. Cristo não foi revelado por meio daquele e-mail. O e-mail estava certinho, cheio de direitos, cheio de justiça, cheio de orgulho, cheio de ira pecaminosa. E é impressionante como a afronta faz a gente crescer por dentro. É como se o nosso coração falasse: agora eu vi o juiz. Mas quando a gente pega a espada por ofensa, a gente está tentando ocupar um lugar que não é nosso, o lugar do Senhor, que é o juiz da causa. Queridos, escutemos o que o Senhor Jesus Cristo falou a Pedro: abaixa a espada, para de arrancar as orelhas dos outros, abaixa a espada. E claro, algo importante aqui, em contexto de abuso, violência, crime, injustiça séria, o conselho pastoral aqui não é: aguenta quieto aí. Eu não estou falando aqui de passividade, eu estou falando de recusar a vingança própria. Eu estou falando de: você pode se irar, mas não pode pecar. A justiça pode sim ser buscada sem pecado. Confie que Deus governa também os instrumentos legítimos de justiça. Ou Deus reina e nós esperamos confiando nele, ou a nossa ira reina e nós vamos agir como juízes no lugar dele. Preste atenção, a verdade é que não deveríamos nos preocupar tanto em perguntar: o que eu faço com Nabal? Mas sim perguntar: o que Nabal revela em mim? Não se preocupe tanto com o que fazer com Nabal, se preocupe: o que Nabal revela em mim? Irmãos, quando o coração está ferido, a tentação é resolver imediatamente do nosso jeito. Isso não é nada bom. Uma boa forma da gente avaliar o nosso coração diante das ofensas dos Nabais deste mundo é fazendo a seguinte pergunta: quem está no trono do meu coração agora? É o Senhor ou a minha ira? Quando você estiver naquela situação, diante de Nabal, dos Nabais deste mundo, quem está no trono do meu coração agora? É o Senhor ou é a minha ira? Se for a ira, você já perdeu. Porque a gente está cheio de Nabais por aí, no seu trabalho, na sua escola, no seu círculo familiar, no trânsito, nos governos deste mundo. Mas deixa eu te falar, não reaja a Nabal. Lembre-se do que a palavra de Deus diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Davi, o ungido de Deus, se esqueceu disso. E ele transformou a ira no Senhor da sua própria justiça. Mas como veremos agora no segundo ponto, pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, Davi foi impedido de usar a espada. É o que veremos: Deus refreia o mal por meio de mediação. Versículo 23 e 24. Vendo, pois, Abigail, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Irmãos, dos versículos 14 a 17, um dos moços de Nabal, vendo tudo o que estava acontecendo, correu para contar tudo para Abigail. E ele disse: agora, pois, considera o que veio, o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E vocês acham que eles fizeram isso por quê? Porque Abigail era a única sensata naquela casa. Abigail era a única sábia. E todos os servos de Nabal sabiam disso.
Ela é tão sábia que, quando ela ouve tudo que o tolo do seu marido havia feito, ela não demora para agir. Rapidamente responde com sabedoria diante de um cenário que normalmente deixaria muito de nós sem saber o que fazer. Ela, de forma estratégica, prepara uma cesta com alimentos e vinho para oferecer a Davi e aos seus servos. Ela envia os seus servos adiante para ir de uma maneira mais oculta, talvez de uma maneira que não chamasse tanta atenção do seu marido, porque, como o texto diz para a gente no versículo 19, ela não contou nada para ele. E talvez você já esteja aí pensando: uai, pode isso, Arnaldo? A esposa ocultando algo do marido? Abigail passou por cima da liderança do lar. Queridos, não estamos diante de um texto, não estamos diante de uma cena de rebeldia de uma esposa. Nós estamos diante de uma cena que trata sobre a urgência da preservação da vida. Como vimos no versículo 17, o mal já estava determinado para aquela casa. E Nabal é um homem com quem não há quem lhe possa falar. E como se encontra bem lá em Eclesiastes 3:7, há tempo de estar calado e tempo de falar. E Abigail entendeu que não era tempo de falar com Nabal, senão o resultado seria morte. Mas, como veremos no versículo 37, Abigail depois contou tudo para Nabal, no tempo certo. Sim, a palavra de Deus diz que a esposa deve viver no casamento em submissão no Senhor. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. Lá não está escrito que é submissão que apoia a loucura do marido, que aprova o pecado do marido, que se torna cúmplice da tolice do marido. É claro que em situações normais, para todo casal é necessário conversar com clareza, ter unidade, oração em casal, buscarem juntos ao Senhor diante dos conflitos. Mas em situação de risco real à vida, violência, ameaça, abuso, explosão de pecado, é sábio sim aplicar o que se encontra lá em Provérbios 14:16. O sábio teme e desvia-se do mal. Um insensato se encoleriza e dá-se por seguro. Abigail viu o mal e se desviou dele. Ela optou pelo caminho da sábia segurança. Então, que fique claro que esse texto aqui não é licença para casal viver em segredo. Nós estamos aqui diante de uma situação limite de vida ou morte. E sim, era muito mais sábio Abigail se apresentar diante de um Davi com uma fúria quase incontrolável do que diante de um homem como Nabal. E vocês sabem por quê? Porque Abigail sabia que estava indo a um encontro do ungido de Deus. Ela sabia que estava indo ao encontro daquele que havia sido separado para ser rei de Israel. Veja o que ela faz quando encontra Davi no versículo 23 e 24. Ela desce do jumento, ela se prostra, ela se inclina até a terra, ela se lança aos pés. Sua linguagem corporal está dizendo: eu sei diante de quem eu estou. Ela sabia tanto disso que a primeira coisa que ela faz é dizer: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Como se dissesse: Davi, se alguém vai levar o peso sobre tudo que está acontecendo aqui, deixa eu levar. Deixa eu levar. Abigail está assumindo diretamente o lugar pelo que Nabal fez. Ela está se colocando no meio deste conflito para que não haja derramamento de sangue. E queridos, as palavras de Abigail nesse bloco revelam tanta sabedoria.
ela poderia ter usado aqui vários argumentos. Ela poderia ter falado sobre si mesma, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, Davi. Sobre os homens que reconheciam que Davi havia sido bom. Ela poderia ter falado: Davi, as crianças, elas também morrerão. Mas ela não usa esses argumentos. Ela vai usar aqui o sábio argumento da promessa de que Davi se tornaria rei. O argumento dela poderia ser resumido mais ou menos assim: Davi, olha para o Davi de amanhã. Olhe para o Davi de amanhã. E sabe por que ela usa esse argumento? Porque ela tinha convicção do reinado de Davi. Está aí no versículo 28. O Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. No versículo 29, ao falar que a vida de Davi seria atada no feixe dos que vivem com o Senhor, um comentarista diz que ela está usando uma linguagem pactual, lembrando que Davi está seguro nas mãos do próprio Deus. Algo que está contrapondo o que seria feito com os inimigos de Deus, que seriam lançados pelo próprio Deus como pedras descartáveis em uma funda. E vocês acham que ela fez Davi lembrar do quê? Que Deus havia ajudado Davi a derrotar Golias por meio de uma pedra que havia sido lançado por meio de uma funda. Olha a sabedoria desta mulher. No versículo 30, outra lembrança: por causa do Senhor, todo bem tem sido dito a teu respeito. E vai chegar um dia, Davi, que você será estabelecido sobre Israel como príncipe. E aí ela vem e fecha com um questionamento central: será que lá na frente, quando fores rei, você quer se lembrar desse dia com pesar no coração, com sangue de vingança nas mãos? É isso que você quer, Davi? Davi, o Senhor está te impedindo de fazer aquilo que é mal. Você quer mesmo avançar? Meus irmãos, nós estamos diante da providência de Deus, na prática. A providência de Deus, na prática. Deus freia Davi, enviando Abigail como uma mediadora de conflitos. A Confissão de Fé de Westminster chama isso de providência santa, lá no capítulo 5. Deus governa até as ações humanas, pondo limites, ordenando e dirigindo, sem ser o autor do pecado. Deus foi muito gracioso ao impedir que o reinado de Davi não se iniciasse manchado pelo sangue da ira pecaminosa. E queridos, diante de conflitos reais, é tão bom quando há mediadores que são enviados da parte de Deus, levando palavras de sabedoria para nos frear quando nós estamos cegos pelo pecado. É tão bom, não é mesmo? Eu vou te falar, nós sabemos o quanto que é difícil ouvir alguém quando nós estamos irados. Quando a ira sobe, a gente não quer conselho, a gente quer resolver, a gente quer fazer justiça, a gente quer dar o troco, com o coração fora do lugar. E eu não estou falando necessariamente de você, eu estou falando de mim. Assim como Davi, que era ungido de Deus, que se tornaria rei e também líder sobre Israel, nós, pastores do rebanho de Cristo, também somos, infelizmente, capazes de reagirmos de forma pecaminosa semelhante à reação de Davi. Seja contra os nabais deste mundo, porque é sobre isso que esse texto está falando, mas não somente contra os nabais deste mundo, também reagimos contra as ovelhas de Cristo, contra os nossos familiares, contra os nossos amados. A verdade, irmãos, é que todos nós carecemos de que mediadores como Abigail sejam enviados da parte de Deus para nos aconselhar, para nos direcionar e frear as nossas vidas da direção da morte. Às vezes essa Abigail é um irmão que te liga na hora certa, um presbítero e pastor que te aconselha, um amigo sabiamente intrometido,
o seu cônjuge que te olha e fala: não faz isso. A palavra de Deus, um sermão de domingo. Eu te pergunto, quando Deus te freia, você chama isso de intromissão? Ou você chama isso de misericórdia providencial? Irmãos, nós vivemos em dias tão confusos. De um lado, mostramos toda a nossa vida nas redes sociais, não tem essa de privacidade. Porém, por outro lado, na vida da igreja dizemos: minha vida diz respeito a mim, meus pecados dizem respeito a mim, não quero ninguém me procurando para refrear o meu pecado. Mas na vida da igreja não funciona assim, como bem disse o apóstolo Paulo em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Não existe essa de você falar que dentro do corpo de Cristo: eu não preciso de conselhos da parte de Deus por meio da vida dos meus irmãos. Se Deus quer falar comigo, Ele sabe meu endereço. Não, irmãos. No corpo de Cristo, Deus usa sua palavra e seus instrumentos para tratar os nossos corações. E não é bom somente se beneficiar de mediadores diante dos conflitos que nós passamos, mas também é uma bênção sermos instrumentos nas mãos do Redentor. Esse é um título de um livro que eu recomendo fortemente para que você leia: Instrumentos nas mãos do Redentor. Devemos ser instrumentos assim como Abigail foi na vida de Davi. E digo isso também como um dos pastores dessa igreja, junto dos meus pares do conselho, e de muitos conselheiros e conselheiras bíblicas que nós temos aqui na nossa igreja, que pastoreiam o rebanho de Cristo. Sim, ficamos mais carecas, com cabelo mais branco, alguns só são feios mesmo. Mas como é gratificante quando estamos diante de um casal em conflitos, irmãos em conflitos, ou diante de situações de irmãos que estão enfrentando os nabais deste mundo, e ali somente por meio da palavra de Deus, não por meio de opiniões pessoais ou achismos, somente por meio da palavra de Deus, mediamos conflitos e corações irados que estavam caminhando para a vingança, para a morte, para a separação, e no final a resposta é: eu me arrependo. Eu me arrependo, essa é a resposta. Sim, me perdoe. Sim, eu te amo. Como é gratificante ouvir e ver cenas como essas. Mas no final, irmãos, nada disso aqui é sobre a belíssima sabedoria de Abigail como mediadora, ou de conselheiros da redenção sendo instrumentos nas mãos de Deus. No final, é sobre a resposta que é dada quando estamos diante de Deus, mediados pelo seu ungido, Jesus Cristo. No final, é sobre a resposta que é dada quando estamos diante de Deus, mediados pelo seu ungido, Jesus Cristo. E é isso que veremos no nosso terceiro e último ponto. Diante do Senhor Deus, a única resposta segura é o arrependimento. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Irmãos, Davi era ungido de Deus. Ele sabia que se tornaria rei de Israel. E uma mulher, esposa do homem que o havia ofendido, veio até ele e acabou de dizer todas essas coisas. Davi poderia ter respondido: ei, mocinha, eu sei que você sabe com quem você está falando.
Ele poderia ter usado a espada para acabar com o discurso dela e seguido para matar a casa de Nabal. Ele poderia ter feito isso. Mas não foi isso que ele fez. O rei que está sendo formado seria aquele que se tornaria o rei segundo o coração de Deus. Davi agradece ao Senhor, ele bendiz ao Senhor, ele bendiz a prudência de Abigail. Ele reconhece que foi impedido de derramar sangue como um vingador. Agradece de forma específica pela forma rápida como Abigail agiu, se apressando para ir ao encontro dele. Davi sai do estado de uma fúria quase incontrolável para a postura correta de um rei. Ele saiu de um estado de uma fúria quase incontrolável para a postura correta de um rei. Davi recebe os presentes de Abigail e diz: vá em paz. Irmãos, observem algo importante. A palavra que foi traduzida na nossa versão ARA, no versículo 27, foi traduzida aí como presente, mas ela seria mais bem traduzida com a palavra bênção. Lá atrás, Nabal se negou a abençoar Davi por meio de tudo que ele tinha e podia abençoar. E qual foi o resultado? Quase foi a espada. Abigail, ela pegou o que podia e abençoou a Davi e sua comitiva. E qual foi o resultado? Paz. Paz. E Davi, que estava prestes a derramar sangue, agora assumiu qual posição? De abençoador. Irmãos, olha a forma como Deus transforma todas as coisas. Sabe por quê? Porque o verdadeiro arrependimento não é uma mera declaração de culpa. O verdadeiro arrependimento é o reconhecimento de que Deus é bondoso em nos perdoar e, consequentemente, nós evidenciamos uma mudança de caminho e de ações. Não é dizer, eu me arrependo do que eu queria fazer com você. Me arrependo, mas também não vou te amar não. Ou, eu me arrependo pelo meu pecado, mas também não vou amadurecer não. Paulo disse lá em Efésios 4, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Davi verdadeiramente se arrependeu, ele saiu da posição de um rei irado e vingativo, para a posição de um rei humilde, que abençoa com paz. E o arrependimento aqui, meus irmãos, só foi possível porque Davi ouviu o que Deus tinha para falar com ele por meio da vida de Abigail. E hoje, Deus continua falando por meio da sua palavra, nas escrituras sagradas. Deus continua produzindo arrependimento em nossos corações por meio da sua palavra. Não se negue a ouvir o que Deus tem a te dizer, se arrependa. Não seja como Nabal, como está aí no versículo 36, que via a si mesmo como um rei. Olha como o texto descreve, ele estava fazendo um banquete para si, como se fosse um rei. Ele estava se alegrando na sua pecaminosidade. Nabal também teve a oportunidade de ouvir palavras da parte de Abigail. Ela contou para ele tudo aquilo que havia acontecido, como está no versículo 37. Ela contou tudo aquilo que havia acontecido para que eles estivessem vivos. E qual foi a resposta de Nabal diante do que ele ouviu? Foi arrependimento? Não. O coração dele se amorteceu, um coração duro, um coração insensível à bênção
e cuidado do Senhor por meio da vida da sua esposa. E a consequência foi além, porque, como está aí no texto, ele morreu depois de 10 dias. Feridos por quem? Pelo Senhor. Antes fosse por Davi, ele foi ferido pelo Senhor. Ele morreu com um coração rebelde e sendo julgado pelo próprio Deus. Esse é o fim daqueles que negam a palavra de salvação do nosso Senhor Deus. Eles morrerão com seus corações endurecidos, julgados pelo próprio Deus. Talvez você que está aqui hoje à noite nos visitando, seja declaradamente um ímpio, um Nabal. Provavelmente você vive a vida escarnecendo e negando o ungido de Deus. E eu não estou falando aqui de Davi, tá? Eu estou falando aqui do filho de Davi, Jesus Cristo. Pode ser que você veja a si mesmo como um rei, orgulhoso dos seus feitos, das suas posses, e esteja por aí se embriagando com os prazeres deste mundo. Deixa eu te falar. Se você continuar negando o ungido de Deus, Jesus Cristo, você permanecerá na morte que já se encontra aí dentro do seu coração. Você não vai escapar do juízo de Deus. Diante do Senhor Deus, a resposta mais segura é o verdadeiro arrependimento. Como nós lemos hoje no Salmo 2, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Não uma ira pecaminosa, uma ira santa. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Arrependa-se. Se refugie em Jesus Cristo. Se refugie em Jesus Cristo. Irmãos, essa história finaliza-se do versículo 39 a 44. É um bloco com algumas informações. E esse bloco está mostrando no fim que todos os personagens descritos neste texto carecem de algo e de alguém muito maior. Davi, o ungido de Deus, ficou sabendo da morte de Nabal. Ele louva ao Senhor porque ele reconhece que não foi necessário que ele derramasse sangue. E ele toma uma decisão, ele toma Abigail por esposa. Sim, mais uma esposa. Mostrando que ele não é o rei perfeito. Todos os personagens dessa história, de fato, carecem de algo e de alguém muito maior. Nabal precisava de um mediador, mas no final ele negou ao Senhor. Davi também precisava de um mediador. Abigail, ela foi muito importante nesse cenário, mas Abigail não era suficiente. Davi precisava de um mediador suficiente e superior. Saul, que aparece aí no final do texto, aprontando mais uma, ele tirou a esposa de Davi e entregou para outro homem, também precisava de um mediador suficiente e superior. Mas também Abigail, ela que foi instrumento nas mãos de Deus, ela que se colocou no meio, mas Abigail não é o Salvador. Irmãos, somente Jesus Cristo é o suficiente mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo pode entrar entre nós e um Deus com uma ira santa e aplacar a ira deste Deus, para que hoje estejamos aqui em culto solene, adorando ao único e verdadeiro Deus, somente Jesus Cristo. A nossa confissão de fé deixa isso muito claro lá no capítulo 8,
Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, exercendo os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Eu e você carecemos de Cristo como mediador. Nós devemos nos apresentar diante dele e, como Abigail, prostrar-nos, nos inclinarmos até o pó do chão e nos lançarmos aos seus pés. Jesus Cristo é o Rei justo. Jesus Cristo é o mediador perfeito. Jesus Cristo é aquele que traz palavras de vida eterna. Será que a nossa resposta como noiva, diante do noivo Jesus, se assemelha à de Abigail? Será que hoje, como igreja presbiteriana Redenção, nós estamos dizendo: eis aqui a tua serva, ela é criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor? Irmãos, Cristo nos resgatou para ser sua noiva, quando nós éramos mais parecidos com Nabal do que com Abigail. Quando Cristo nos resgatou como a sua noiva, nós agíamos como Nabal, nós éramos afrontosos como Nabal, nós éramos arrogantes como Nabal, nós cheirávamos a Nabal. E Ele nos fez a sua noiva. Você está satisfeita, noiva do Senhor, com seu Salvador? Você está satisfeita com o ungido de Deus? Noiva do Senhor, você está satisfeita com Jesus Cristo? Em Jesus Cristo? Ele é o seu amado. Queridos, eu estou indo para o final do meu sermão. E como vimos, Davi, o ungido de Deus, transformou a ira no senhor da sua própria justiça. Mas Jesus Cristo, filho de Davi, o ungido de Deus, não. Cristo foi injuriado, mas não respondeu como Davi quis responder. Ele foi afrontado de verdade. Não com uma buzinada desaforada no trânsito. Ele foi afrontado com bofetadas no seu rosto. Jesus Cristo, ele não somente ouviu palavras atravessadas, ele foi coroado com espinhos. Ele não foi somente humilhado publicamente, ele foi humilhado na cruz. E sabe o que ele fez? Quando ultrajado, não revidava com um traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2,23. Davi no deserto quase virou juiz. Cristo no Calvário permaneceu como filho obediente. A gente até tenta justificar nas nossas reações, mas Jefferson, eu só reagi assim porque eu fui provocado. Mas Cristo foi provocado mais do que eu e você. Ele foi mais injustiçado, ele foi mais humilhado. Ele não pegou espadas para se vingar. E mais, Cristo não só não se vingou, ele fez algo infinitamente maior. Ele entregou o seu próprio sangue. Davi estava pronto para derramar o sangue dos outros, por causa de uma honra ferida. Cristo derramou o seu próprio sangue por causa dos seus ofensores. Eu e você. Eu e você. E só para que a gente não entenda errado, só para a gente não entender nada errado aqui, sim, na cruz, Deus mostrou que Ele não ignora o mal. Ele não passa pano para o pecado. Ele é santo. E o pecado é tão sério que precisou de sangue derramado. Não foi o sangue de Nabal, não foi o sangue do seu inimigo, não foi o sangue do seu ofensor,
foi o sangue do Cordeiro de Deus. Irmãos, Cristo não veio somente para ser um exemplo. Se você vive o cristianismo tendo Jesus Cristo como seu exemplo, você não entendeu o cristianismo. Cristo veio para ser o seu Senhor e Salvador e Rei sobre a sua vida. E Ele, como um Rei em nossas vidas, Ele não quer nos levar a pensarmos nesta noite, então Jefferson, eu tenho que virar manso na marra então? Não. Você tem que correr para Cristo. Somente quem foi perdoado de verdade consegue soltar a garganta do outro aí dentro do seu coração. Somente quem foi lavado de verdade consegue largar a espada da vingança. Queridos, se Cristo é o juiz, então você não precisa ocupar o lugar dele. Se Cristo é o rei, então você não precisa ser. Mas Jefferson, e se eu ainda for encontrado agindo como Nabal? Ou se eu for encontrado agindo irado como Davi, o que eu faço? Meu irmão, minha irmã, lembre-se do que nós lemos hoje por meio do apóstolo João, que disse na sua primeira carta: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Lembre-se, Jesus Cristo é o mediador perfeito, que aplaca a ira de um Deus santo. É por causa dele, e somente por causa dele, que hoje nós somos filhos de Deus. E que assim sejamos, filhos que se tornam cada vez mais semelhantes ao ungido de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o Rei perfeito, Ele não age com injustiça. Ele é o sacerdote perfeito porque Ele apresenta a si mesmo como sacrifício. E Ele é o profeta perfeito, porque Ele prega e ensina palavras de vida eterna. Que os nossos corações sejam transformados. Se nessa noite, diante das circunstâncias deste mundo, diante dos nabais deste mundo, ou diante de chateações que tomaram os nossos corações, se nesta noite nós nos encontramos ainda em nossos corações, com as nossas mãos nos pescoços de pessoas que nos fizeram mal, arranque toda a ira pecaminosa, toda vingança egoísta, mas que nós sejamos, a exemplo de Jesus Cristo, aqueles que se apresentam com a disposição de levar o amor de Cristo para aqueles que carecem ser perdoados. E se os nabais continuarem sendo nabais, que o Senhor o julgue, porque o Senhor é o vingador. E nós podemos descansar em Ti, porque não há Deus como o nosso Deus. Que essa palavra seja aplicada pelo Seu Santo Espírito em nossas vidas ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Amém.